invasão na Ucrânia. 5h37, hoje nós tivemos mais uma reunião envolvendo representantes da Rússia e da Ucrânia, numa cidade ali na fronteira com Belarus. Os representantes da Rússia e também da Ucrânia não chegaram a um acordo, né, neste encontro, mas estabeleceram ali um entendimento para a criação de corredores humanitários para a entrada de provisões e também retirada de civis do território ucraniano. Uma sinalização para um acordo que envolve um possível cessar-fogo temporário durante essa retirada. Também ficou acertado um terceiro encontro entre esses representantes, ainda com data a ser determinada por ambas as partes. Afinal, depois dessa reunião, claro, os representantes vão levar aos seus respectivos governos o que ficou estabelecido nessa reunião, né? Nesta quinta-feira também foi dia de manifestação tanto de Vladimir Putin quanto de Volodymyr Zelensky. Eu sempre me enrosco com o nome do Zelensky aqui. Mas enfim, em linhas gerais, o Putin disse que os militares russos que invadiram a Ucrânia estão lutando contra neonazistas. No pronunciamento, ele afirmou que os russos e os ucranianos compõem um só povo. Destacou ainda que o governo ucraniano chamou, aliás, o governo ucraniano de bandido, disse que as forças armadas russas não querem deixar vítimas e que os ucranianos estão usando o próprio povo como escudo. E o russo acrescentou ainda que o país vai pagar um auxílio às famílias dos militares mortos e feridos na guerra. Ele também destacou que vai aumentar o valor do soldo a esses familiares. Já o Volodymyr Zelensky concedeu uma entrevista coletiva, né, nesta quinta-feira. Falou sobre diversos assuntos, mas ele chamou a atenção. Ele pediu para um encontro de cúpula entre ele e o Vladimir Putin. Destacou o seguinte: não é sobre o que eu falaria a Putin, eu tenho que falar com Putin. O mundo tem que falar com Putin. Não tem outra forma de acabar com essa guerra. Sente e conversa comigo. Nós não estamos ameaçando ninguém, não somos terroristas, não capturamos a terra dos outros. O presidente da França, o Emmanuel Macron, também falou com o Vladimir Putin hoje, mais cedo, por telefone. E aí o Macron, depois, num briefing ali para a imprensa, destacou que a impressão que ele ficou, né, dessa conversa com o Putin é que o pior ainda está por vir neste conflito entre Rússia e Ucrânia. Enfim, a gente já falou sobre isso muito, né, Cláudio? Existem interesses de lado a lado. Claro, o país agredido aí é a Ucrânia, porque acabou sendo invadido pelas tropas russas, mas aí é o discurso, são as retóricas que vão sendo usadas de lado a lado, né? Faz parte desse jogo de guerra. O histórico é lamentável, né? Agora há pouco saiu a notícia que eu vi no Band News TV de que um prefeito de uma cidade, um prefeito separatista lá da Ucrânia foi encontrado morto, né? Enfim, nessa história aí tem muita... Aí o cara da Ucrânia disse que foram 9.000 soldados russos mortos e tal. É absolutamente improvável que isso seja verdade. Além do mais, ele não tem como saber, né? Não tem como contar os cadáveres russos, né? Mas, e por falar em cadáveres, eu só quero lembrar que a coisa começa a ficar ruim para a Rússia, como sempre ficou ruim para potências como, por exemplo, os Estados Unidos, que invadiu quem quis, né? O histórico de invasões dos Estados Unidos desautorizam, desmoraliza, né? Deixam o governo americano completamente sem moral para reclamar de invasões alheias, né? Igualmente truculentas, igualmente inaceitáveis, mas eles invadem, vão continuar invadindo, né? Mas o problema é que essa invasão, quando há resistência e os cadáveres começam a chegar de volta, não é, em caixões cobertos com a bandeira dos Estados Unidos, e agora chegarão cobertos com a bandeira da Rússia, lá em Moscou. Aí as pessoas vão começar os próprios russos, né? Se hoje majoritariamente apoiam o Vladimir Putin, há protestos aqui e acolá e tal, mas majoritariamente os russos apoiam o presidente do seu país, mas a imagem de cadáveres chegando em caixões, olha, e essa é fortíssima. É aí que se despertam aquelas reações
ao conflito que precipitam o seu final. É isso que vai levar o governo russo a refletir sobre o prolongamento desse conflito. Em algum instante ali ele vai, tem que parar isso, porque senão a coisa a chapa vai começar a esquentar para cima de mim. E aí eles vão refletir sobre isso. Eu não tenho dúvida de que esse é um instrumento de convencimento do governo agressor, no caso da Rússia, que é absolutamente irresistível. É impressionante a gente ter que discutir um assunto como esse, né? É claro que a política internacional é muito complexa, os fatores que levaram a esse conflito são históricos e vêm se arrastando há anos, mas a dificuldade de entender, de conceber que a gente está num momento em que o mundo enfrenta uma pandemia e agora a gente está no meio de uma guerra que afeta não só a Ucrânia e os milhares de pessoas que estão deixando o país desesperadamente. Eu fico tentando me colocar no lugar, Cris, das famílias que estão sendo separadas, porque os pais não podem deixar a Ucrânia, eles têm que lutar pelo país. E as mães saem com os filhos horas, 30 horas para conseguir atravessar a fronteira com uma mala de mão, muitas vezes sem o documento, sem comida. Esses são os relatos que a gente tem mostrado no Jornal da Band, principalmente de jogadores brasileiros, né, que conseguiram deixar o país. Ali as famílias estão juntas, mas e as famílias ucranianas? E abraçar o seu filho e não saber se você um dia vai encontrá-lo de novo. Essas famílias estão vivendo na Ucrânia uma coisa que eu nunca imaginaria que isso pudesse ser concebido neste momento. É terrível em qualquer época, obviamente, mas a gente tinha um inimigo maior e planetário, que era a pandemia, que estava sendo... Outros conflitos acontecem o tempo todo, a gente não pode fechar os olhos para eles. Mas é um movimento de fuga das pessoas que estavam na Ucrânia numa velocidade que nunca antes foi registrado na história. 1 milhão de pessoas cruzando a fronteira. E a violência, inclusive para reprimir os protestos das pessoas que são contra essa guerra na Rússia, que a Rússia não chama de guerra, também cenas lamentáveis de idosos. Eu acabei de ver uma senhora de 77 anos sendo presa porque estava protestando contra a guerra. E crianças, essa imagem também circulou, de crianças sendo reprimidas porque fizeram protestos silenciosos contra a guerra. É muito difícil, do ponto da perspectiva de uma democracia, ainda bem, e que o Brasil tem e mantém firme, a duras penas. É muito difícil perceber o que os outros países estão entendendo como esse momento de conflito, como a Rússia mesmo, né? Tem uma guerra de comunicação mesmo acontecendo neste momento em que a gente se fala em relação a esse confronto, que deixa milhares de refugiados e, infelizmente, inocentes mortos dos dois lados. Também uma cena muito emblemática do dia de hoje é a rendição de um soldado russo sendo alimentado por voluntários ucranianos. A cena é tão simples, é um soldado tomando um chá quente no inverno, no frio danado, e comendo, que parecia algo que ele não fazia há muitas horas ali, há muito tempo. É difícil mesmo. Há uma frase de Zelensky hoje dizendo que tem medo que a Ucrânia não exista mais depois desse conflito. Tomara que eles consigam resolver o cessar-fogo quanto antes, que esse corredor humanitário funcione para tirar as pessoas de lá, que não tem nada a ver com esse conflito, e que essa guerra acabe o quanto antes, Cris. Só isso. O governo ucraniano que determinou que as famílias que quiserem retirar os soldados russos que foram capturados pelas forças ucranianas estão com as portas abertas para serem retirados, né? Eles usaram essa palavra, retirados, lá em Kiev, enfim, as famílias terão mas é tudo jogo de propaganda. Claro, né? Exatamente. É preciso lembrar também o seguinte, as razões dos russos de não chamar isso de guerra são outras, mas uma guerra só pode ser chamada como tal, ou só pode receber essa denominação quando há paridade de armas. E não é o caso, né? Ontem eu fiquei muito impressionado com a história de uma fila de 60 quilômetros de blindados russos a caminho da Ucrânia. Isso não tem como resistir a uma situação como essa, né? A Ucrânia deve capitular, enfim, é uma questão de tempo, de pouco tempo, inclusive. Eu não creio que essa guerra se prolongue muito, porque logo, logo as forças russas vão
vão tomar a cidade. Eu fico temendo. Eu vi uma foto muito bonita do presidente da Ucrânia com a mulher, com os filhos e tal. Imagina essa família. Qual que vai ser o destino dessa família? Ela vai existir, né, depois do triunfo russo? Essa é uma dúvida que a gente tem, né? Eu queria, saindo dessa guerra, temos as nossas próprias guerras, né, e também fatos políticos curiosos que nos assaltam no dia a dia. Uhum. E eu queria trazer aqui, Cris, uma informação muito interessante sobre uma decisão do Partido dos Trabalhadores de impugnar na Justiça Eleitoral do Paraná uma pesquisa que lá foi registrada. Quer dizer, o registro é feito avisando, vamos fazer pesquisa com tais e tais parâmetros, né? É um instituto de pesquisa chamado Radar Inteligência, lá do Paraná, prevendo nesse registro a realização de 1.350 entrevistas para detectar a intenção de votos nas eleições do ano, agora de outubro, né? Do ano de 2022. Você sabe por que o PT está impugnando essa pesquisa? Porque a pesquisa, quando diz quem vai entrevistar, quantas pessoas, a pesquisa diz lá, serão entrevistados 50% de eleitores mulheres ou proporcional à população, não sei como é que isso está no Paraná, né? Qual é o percentual da população mulheres e homens e tal, mas enfim, esse percentual será aplicado na pesquisa e tal. E aí o PT acha que está havendo discriminação de gêneros, porque na pesquisa, em vez de colocar apenas eleitores homens e mulheres, não, tem que botar transexuais, não sei o que, todo aquele alfabeto do LGBTI, XPT, enfim, aquela coisa toda. E o que a gente é exatamente isso que é o prenúncio, né, do que nos espera essa campanha eleitoral, nesse tipo de idiotice. Por que é uma idiotice, né? O que o Instituto de Pesquisa tem que definir é o que está lá expresso no título de eleitor, né? O eleitor nasceu homem, nasceu mulher, é só isso. Que o Instituto de Pesquisa não tem nenhuma intenção de discutir a sexualidade de ninguém. Simples assim. Mas vendo essa notícia que foi publicada no site Diário do Poder, eu me lembrei de uma frase famosa do Nelson Rodrigues, né? O Nelson Rodrigues escreveu uma crônica, aliás, os livros deles são assim, não há nenhum deles que não seja recomendado, né? Recomendável. Ele escreveu numa crônica de 1968, que está no livro, quem tiver interesse, no livro O Óbvio Ululante, de Nelson Rodrigues. E essa crônica de 68 tem o título Os Idiotas Sem Modéstia. Essa frase, inclusive, poucos anos atrás, foi lembrada pelo então ministro Nelson Jobim, durante aqui uma crise política aqui, durante os governos do PT. Mas a frase do Nelson Rodrigues é mais ou menos assim. Mais ou menos não, é exatamente assim que eu fui atrás para não perder a exatidão. Os idiotas perderam a modéstia, a humildade de vários milênios. Eles estão por toda parte. Hoje, certamente, Nelson Rodrigues incluiria, né? Estão em toda parte e nas redes sociais também. São os que mais berram, escreveu Nelson Rodrigues. Antigamente, o silêncio era dos imbecis. Hoje, são os melhores que emudecem. O grito, a ênfase, o gesto, o punho cerrado estão com os idiotas de ambos os sexos. Aí novamente, o Nelson Rodrigues teria que atualizar essa história de ambos os sexos, porque senão ele seria acusado também de discriminação de gênero.